Olá a todos, bom dia. Muito obrigada por se juntarem a nós hoje. Eu sou Annalisa Luna, gerente de comunicações da América Latina para o Banco Mundial. Estamos com William Maloney, eu sou economista-chefe para a América Latina e o Caribe. Temos interpretação simultânea para o espanhol e o português. Então, vocês podem ver aqui o botão na parte inferior da tela, que é um mundinho, vocês podem escrever suas perguntas no chat, os comentários dessa conferência de empresa e a gravação serão publicados às 11 da manhã, horário do Washington, agora são as 9 da manhã. Vamos então responder as suas perguntas depois da apresentação. Eu vou ir verificando o chat o tempo todo para ver se há perguntas adicionais. Se vocês não receberam a comunicação de imprensa, por favor, coloquem seu e-mail no chat para garantir que vocês recebam. A promessa da integração, oportunidades numa economia global em transformação, é o tema do dia. Examinamos as perspectivas de crescimento da região, os desafios que ela enfrenta no curto prazo. Muito obrigada pela sua presença. Entendemos que a diferença de horário é importante para alguns de vocês, por isso que agradecemos muito a sua presença. Então, Will, seja bem-vindo. Não conseguimos escutar o Bill. Está mutado. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Como sempre, nosso relatório tem 2 capítulos. O primeiro é precisamente o fortalecimento da resiliência e o impulso do crescimento. O segundo tem mais a ver com o tema do relatório, que é por que é tão importante fazer uma integração regional maior na economia e como podemos fazê-lo. Vamos começar então com a conjuntura na região. O primeiro que devemos dizer é que a região está pior em comparação com o resto do mundo em termos da recuperação da pandemia. A região cresceu desde 2019, mas vemos isso, América do Sul tem diferenças, cada sub-região, a América do Sul está nessa tendência, a América Central não está se recuperando tanto, e o Caribe não recuperou a sua tendência de crescimento também não. A que está melhor nesse sentido é a América do Sul. A projeção a futuro é menos otimista do que em anos anteriores. Esperamos 1,4% desse ano, indo para 2,4% em 2024 e 2025. O motivo é que no curto prazo vemos ventos de face mais fortes. O mais importante é que está desacelerando a economia em alguns países pela inflação e as altas taxas de juros, a guerra na Ucrânia, o crescimento da China não está se recuperando depois do confinamento da Covid. É, há muita incerteza. Esperamos que caiam os preços dos commodities e as taxas de juros, que é o quarto fator, ficariam altas até a inflação ser controlada. No curto prazo, vemos isso que desacelera o crescimento na região. 2,4% para 2024 e 2025 não necessariamente é um resultado da pandemia, mas na maioria são números que temos na década de 2010, que tivemos fatores estruturais que tivemos que afrontar. É muito baixo. Temos que reduzir a pobreza e as tensões sociais. O emprego se recuperou bastante, mas com certa queda em qualidade. Vemos aqui que nos Estados Unidos esteve melhor.
mas algumas pessoas estão tomando trabalhos com menos salários e perda de direitos. A Covid reduziu meia década de progresso em termos de pobreza, à exceção do Brasil, que reduziu a pobreza durante a pandemia, mas o resto da região aumentou substancialmente. Mas está voltando aos níveis anteriores. A situação fiscal continua sendo difícil de administrar. Alguns países aumentaram os superávites, mas os outros países têm problemas. Por exemplo, em 2021, o déficit médio era 4,4%, para esse ano esperamos 2,7%. Não, o país, o progresso está gerando superávites que foram compensados pelo aumento de custos. O aumento de custos não tem a ver necessariamente com os spreads. A inflação na região é muito elevada. Em 2022 foi 7,9%, que é alto, mas está por baixo do que nós experimentamos na Europa do Leste. Esperamos que caia para 5,0%. E se vocês veem os últimos 6 meses, esperamos uma queda. As expectativas se mantêm ancoradas, o que sugere que as pessoas acreditam que as autoridades têm a inflação sob controle e que esperam cumprir com os objetivos para 2024. É um bom registro. Podemos dizer que entre a administração da situação fiscal e a administração da inflação, podemos ter uma normalidade macro na região e nos spreads e nos mercados mundiais. Tendo dito isso, salientamos um paradoxo na integração da América Latina e do Caribe. Tem uma macroestabilidade que foi difícil de conseguir e deveria atrair investimento e propulsar o crescimento, mas está acontecendo tudo o contrário. Há fluxos para países em vias de desenvolvimento, mas estão estagnados em América Latina desde 2011, diminuindo e com mais quedas. A região não está captando o que deveria. O segundo capítulo, que é como se reengajar numa economia mundial em mudança, mostra que não estamos integrando mais na economia, estamos integrando menos. E vamos colocá-lo num maior contexto. Se vocês veem aqui a renda per capita da região, há uma divergência com o G7 e há uma integração decrescente a respeito da economia global. A América Latina de 47% foi para 22%. Está menos ativa no comércio internacional e no investimento. Isso tem a ver com o fato de que há duas tendências globais que encontramos, que há grandes oportunidades. A primeira é a tendência para a recontratação dentro do próprio país. Isso tem a ver com o que aconteceu na pandemia. As empresas decidiram diversificar. E a segunda, obviamente, as tensões geopolíticas nos Estados Unidos e na Europa trazem modificações na cadeia de valor. Em teoria, a América Latina está muito mais perto de casa e deveria tomar vantagem disso. A segunda oportunidade é a exploração da grande vantagem
comparativa verde que tem a América Latina e o Caribe. Tem a possibilidade de gerar eletricidade verde, exportar energia verde, também matérias-primas verdes e um capital natural que representa uma grande oportunidade se trabalhamos na rastreabilidade e na certificação das medidas que devem acontecer. É possível que sejamos um dos maiores exportadores de energia limpa. Como já disse, temos uma abundância de matérias-primas verdes, como o lítio, e também temos as florestas, que são um grande capital natural. Essas tendências são grandes oportunidades, mas também implicam que temos que estar integrados na comunidade e na economia global. E se vemos o comércio internacional, ainda somos quem menos opera no nível internacional. Vemos o Sudeste Asiático, a Europa. Temos menos movimento comercial, que tem a ver com a proximidade com os outros mercados. O comércio exterior tem recuado desde 2000, à exceção do México. E ainda nos focamos muito em alimentos e commodities. Se vemos o FDI está caindo na região, à exceção do México. Isso está acontecendo desde 2011. Isso não afeta uniformemente a região. Vocês veem que o México teve aumentos, 39%. A América do Sul caiu em 9%. A maioria disso está acontecendo pela diminuição do investimento da Europa, especialmente da Espanha, e de muitas economias que estão cadastradas, por exemplo, na Holanda. Isso tem a ver com novas oportunidades e as necessidades que temos para desenvolver as vantagens competitivas. Bom, os negócios dizem que a América Latina e o Caribe é competitiva em termos de salários, mas que necessita outras reformas para ser mais atraente. Isso já não é um argumento, porque o México e o Brasil demonstraram que os salários são inferiores que os do China. Por outro lado, em termos fiscais e custo de capitais, continuamos em uma posição elevada, mas também há outros custos que estão aqui. Vocês veem aí a linha laranja. Isso na linha azul temos os custos primários, que tem a ver com a queda na confiança institucional, a situação política que está caindo desde 2009. Progredimos, sim, em termos de concorrência e tarifas. Aqui vocês podem ver os custos comerciais, que são 4 vezes da OCDE, é uma grande vantagem. A infraestrutura, há um sobreinvestimento. Aqui podemos ver o que acontece com a África, com o Oriente Médio, 7% na Ásia. Vemos aqui o movimento de mercadorias e serviços. Os serviços, especialmente, é importante agora, porque há um aumento no comércio que tem a ver com tudo que é digital. Idealmente, no século XXI, teremos acesso digital pleno e econômico para todos, para a exportação de serviços e mercadorias. Sabemos que a América Latina é das regiões de maiores custos em termos de acesso digital. Também vemos que as cidades são menos produtivas e estão menos congestionadas.
vemos que há muita fabricação concentrada em poucas cidades. Por último, nossas capacidades no espectro de capital humano, a capacitação dos trabalhadores, as capacidades de gestão continua sendo baixo comparado com outras regiões. É algo que temos que ver quando 35% relatam que é uma falta de trabalhadores qualificados. Isso tem que mudar. No curto e médio prazo, temos algumas questões de agenda. As situações que têm sido afrontadas durante muitas décadas, mas o que é que podemos fazer no curto prazo para melhorar na integração com a economia global? Quais são as possibilidades que temos? O primeiro é manter a robustez nas reservas e a denominação da dívida. Temos que manter a credibilidade econômica macro. Isso é importante. Justamente sabemos que as tendências são para recuar. Sabemos que a denominação da dívida é bastante em termos domésticos, mas também queremos manter a independência e o profissionalismo dos bancos centrais, das autoridades de supervisão e das autoridades fiscais. Também há muita evidência de exportação bem projetada e de agências de promoção de investimento que podem ajudar as nossas exportações, que podem ajudar os negócios locais. E também é importante considerar o investimento e também as áreas de exportação. Há muito aumento nas áreas de exportação, temos que considerá-lo cuidadosamente. Especialmente deve ser considerado para o médio prazo. Agradeço muito pelo seu tempo e fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado, Will. Temos muitas perguntas, então eu vou fazer o melhor. Vamos ler a maior quantidade possível. Eu vou começar com algumas perguntas que foram encaminhadas sobre o tema das taxas de juros e inflação. Tenho 3 perguntas sobre isso, algumas da Bloomberg, sobre a perspectiva da inflação na América Latina e o risco de que as taxas altas possam gatilhar o crescimento, possam impedir o crescimento na região, segundo estimações sobre qual país na região poderia diminuir as taxas de juros primeiro e se podemos cumprir com os objetivos de inflação. E depois uma pergunta da República Dominicana, se os bancos centrais continuam aumentando as taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa, isso afetaria os países menos desenvolvidos? Gostaria de responder essas 3 primeiro. Então, a primeira pergunta, há uma compensação entre o crescimento no curto prazo e no longo prazo. Os bancos centrais no mundo aumentam as taxas de juros e com isso tentam fazer com que caia a inflação para poder cumprir com as expectativas a futuro, para poder manter os contratos de trabalho. Mas tudo isso tem um efeito depressivo no crescimento no longo prazo. Então, para isso, aumentam as taxas de juros rapidamente, garantindo a independência dos bancos centrais. Isso é precisamente o que pode cortar as expectativas de inflação. Sabemos que pode ter um efeito no crescimento. Não temos estimações sobre qual país conseguirá diminuir primeiro as taxas de juros. O que eu diria é que o Brasil e eu acho que o Chile podem deixar de aumentar as taxas de juros. Estamos vendo que
com a queda na expectativa da inflação, temos 7,9% neste ano, que caia para 5%, e no ano passado, alguns países, tendo em conta o sucesso que tiveram em termos de inflação, poderiam estabilizar as taxas de juros. Esperamos que a maioria dos países grandes estejam melhor em 2025. A pergunta sobre os países menores e o aumento das taxas de juros, sempre mais difícil financiar os déficits em geral, faz com que o investimento seja mais caro, então isso afetou todos os países e seria melhor diminuir esses valores. Obrigada, Bill. Temos algumas perguntas sobre a crise bancária. A primeira vem da Folha. Qual é o impacto que pode ter nos países? E também os bancários estão perguntando o que o senhor acha para a região. Não sei se tem alguma pergunta diferente. Eu acho que o primeiro que devemos ver é que parte dessa normalização tem a ver com o macro. Isso implicou ter uma maior supervisão do setor bancário e, ao sairmos da Covid, surpreendentemente, isso afetou os bancos. Não vemos grandes aumentos nos empréstimos à perda, o que sugere que estamos saindo da pior situação. Agora, a crise bancária nos Estados Unidos e na Europa preocupa muito. É interessante ver as conexões diretas entre esses bancos e os bancos latino-americanos, que são poucas e mínimas. Tendo dito isso, temos esse fenômeno que é muito importante, que tem a ver com o valor dos bônus, que são mantidos pelos bancos privados, pode ter um efeito, mas continuamos com a vigilância para garantir que se possa ajudar os bancos que estão em problemas. Muito obrigada, Bill. A próxima pergunta tem a ver com alguns ganhos na região, mas você tem estimações nos níveis de pobreza para esse ano? Será exacerbado pela alta inflação e as altas taxas de juros? Bom, o aumento na inflação e, particularmente, o aumento nos preços dos alimentos e da energia, especialmente da Ucrânia, tiveram um impacto significativo no aumento da pobreza. E realmente impediu que pudéssemos diminuir os níveis de pobreza que tínhamos antes da Covid. Esses números são preocupantes. Então, não temos uma projeção para 2023 que seja muito otimista. Muito obrigado, Bill. Algumas perguntas sobre crescimento. Por que a América Latina perdeu tanto peso na economia global? E também uma pergunta sobre Deutsche Welle. O panorama é que a inflação caia nos Estados Unidos e com as taxas de juros também acontecerá na América Latina? Há uma pergunta mais ampla. Quais são os maiores desafios que devem ser abordados? Qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta era: por que a região perdeu tanto peso na economia global? A segunda é se o senhor vê essa tendência de diminuir a inflação ou as taxas de juros. E quais são os maiores desafios? Bom, então eu diria que até certo ponto a América Latina perdeu menos peso na economia global, tendo em conta quanto se expandiu a economia global. Então,
a massa total de subcontratos e terceirização e o movimento que houve se expandiu, permitiu a expansão do mercado nacional e também o investimento, especialmente no leste. Mas também acontece que no próprio PIB, as exportações, mas as importações, houve uma queda nos últimos 15 anos. E essa é uma pergunta interessante que temos que entender melhor enquanto assinamos mais FTAs. Temos que entender se não tomamos vantagem dessas oportunidades. E eu acho que estamos vendo muitas das perguntas que foram salientadas, o custo de fazer negócios, o suporte que obtém as empresas tentando acessar mercados de qualidade, o custo de financiamento, tudo isso causa um impacto. Em termos das prioridades urgentes que afrontamos, eu diria a inflação e sim, as boas notícias do último mês é que os números da inflação foram muito melhor do que esperávamos e esperamos que nos leve a uma moderação na taxa de juros no futuro. Mas qualquer tipo de moderação na taxa de juros vai ajudar, com certeza. E eu diria que está por cima dos Estados Unidos e da Europa, especialmente eu acho que é no Chile e no Brasil, que não vão aumentar mais as taxas de juros. Então, a esperança é que possamos manter essa tendência na região e que caia no ano que vem. Os grandes desafios que temos, primeiro, é a inflação. Isso tem sido um problema na região. Foi bem gerido por enquanto, de uma forma que impactou menos as famílias na região. Sabemos que é uma compensação que tem como uma armadilha, não é? Porque continua sendo um grande desafio. Mas eu diria que há outras questões urgentes que foram mencionadas em relatórios prévios, a Covid. Eu acho que a região ainda tem problemas com a educação primária e secundária. Isso realmente é um grande problema. Quando as empresas veem onde vão localizar as filiais, tem muito a considerar. A maioria das empresas dizem que não podem se expandir na América Latina porque justamente não tem mão de obra qualificada. Então, tem um grande choque que veio da pandemia e há muito para trabalhar. Também tem toda essa série de reformas que tem a ver com a infraestrutura e as grandes barreiras de acesso. Tudo isso, claro, é importante. Muito obrigada, Will. Vamos continuar com outras perguntas que apareceram no chat. Você poderia nos lembrar novamente os números da América Latina para esse ano e o ano que vem? E também há uma pergunta da Panama Solis, do Panamá. Se esses números estão baseados num cenário moderado e o que é que mudaria? Esperamos 1,4% na região para 2023, depois 2,3% para 2024, 2025. O que nos pode dar um impulso positivo seria diminuir a inflação em alguns países, em particular, que devem se comprometer com não aumentar as taxas de juros e fazer com que recuem. Sabemos que seria na maioria dos países, mas mesmo assim isso ajudaria. Se mantém as incertezas na Europa, isso é um problema, porque é onde se mantém a guerra.
e também a falta de alimentos. O anúncio recente de restrição da produção de petróleo realmente é fundamental para o aumento da energia e do combustível. Os preços são muito elevados. Muito obrigada, Will. Há algumas perguntas sobre o relatório, especialmente comércio exterior. Da Reuters, vem a pergunta de como pode isso aumentar a América Latina e como você vê os fluxos de comércio internacional para a região. E depois, como a região pode deixar de depender desses produtos de alto valor agregado? Bom, eu vou me concentrar nessa última pergunta, porque eu acho que é importante para a região. A ver, uma coisa é aumentar o comércio internacional e o investimento. A outra é como alavancar isso para um processo de desenvolvimento mais holístico ou mais orgânico. No passado, exportávamos cobre, mas nem sempre vemos que isso chegasse em indústrias relacionadas com isso para criar mais trabalhos e economias mais dinâmicas. Então, a pergunta sobre como conseguimos mais valor agregado tem a ver com o conhecimento, não somente com os recursos, mas também o México está afrontando o mesmo problema com os fabricantes. Como garantimos que tenhamos esses fabricantes chegando? E isso é uma agenda que exige um grande foco nas necessidades de capital humano na região. Começa, insisto, com a escola, o ensino primário, o ensino médio, com o ensino técnico, com a universidade, como é que a universidade está formando seus estudantes. E as nossas universidades não trabalham com o setor privado de perto, que isso é algo que vemos na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa. Isso faz parte do processo para colocar mais valor agregado aos produtos. E, de fato, necessitamos tratar isso como uma missão na agenda em si, para aumentar o capital. E como o fazemos? É um desafio nos últimos 50 anos, sabemos, e tem que passar para o cenário central. Temos que ter bons caminhos, portos funcionais. É importante para o diagnóstico, mas temos que ver também a importância da força de trabalho. Estamos buscando estabilidade, isso vem da macroeconomia. Então, isso é muito difícil e temos que observá-lo para o futuro. Muito obrigada, Bill. Tenho outra pergunta regional e depois vamos ir para as perguntas específicas dos países. Sabemos que temos que finalizar em 7 minutos, mas Bill, talvez levemos mais tempo. Eu não sei se isso está bem com você, para que possamos responder tudo. Antes de passar para as perguntas dos países, há uma pergunta de El Universal no México, perguntando sobre a evolução do custo das remessas para os Estados Unidos. Temos algum projeto do Banco Mundial nesse sentido para economizar as remessas? É uma pergunta muito importante. As remessas se foram duplicadas nos últimos anos, especificamente desde os Estados Unidos para a região. Garante que se possa transmitir de uma maneira segura e a baixo custo. O banco tem muitos projetos que trabalham com os problemas da transparência.
e tudo isso deveria ser analisado. Obrigada. Temos algumas perguntas sobre a Argentina. Vamos começar por ele aqui, da Infobae. Se você pode falar mais sobre a prospecção do país, do Bloomberg, qual seria a inflação na Argentina para esse ano, de El Cronista, quanto impacto dos desequilíbrios macro da Argentina podem atrair os investimentos. E, por último, da Bloomberg, o mercado vê o peso argentino 340, o 380 para o dólar. O senhor vê um aumento superior na brecha entre taxas de câmbio? Bom, para responder as mais fáceis, sim, a instabilidade macroeconômica realmente impede o fluxo de capitais para a região. Também faz com que não temos uma projeção da inflação na Argentina esse ano. Na verdade, damos apoio ao programa com o FMI. Esperamos que se faça o que tem que se fazer para manter a estabilidade. Também continuamos dando suporte ao programa argentino, que tem muitos empréstimos este ano que se replicarão. E também trabalhando em termos sociais e em melhorar a eficiência do governo. Algumas perguntas sobre o Brasil. A primeira é: o Brasil tem um potencial de crescimento muito baixo historicamente, como podemos revertê-lo? E qual possibilidade tem o Brasil de atrair investimentos? Bom, o Brasil tem todos os problemas afrontados pelo resto da região. Como vocês sabem, esperamos um crescimento de 3,8% no Brasil para este ano e passaria para 2% nos próximos anos. Mas as perguntas, sim, o Brasil afronta os mesmos problemas em termos de inflação, infraestrutura, e isso também terá os mesmos resultados com o investimento. Eu tenho algumas perguntas sobre o Chile. A primeira é: qual é a visão do Banco Mundial sobre o Chile? Como vê a rejeição da reforma tributária? Depois, a segunda pergunta é sobre quais são os motivos por trás das projeções do Chile, e você tem números de inflação para o Chile? E, por último, as incertezas políticas e o ambiente externo são uma ameaça para a economia do Chile? Bom, obviamente o Chile está atravessando um ano muito difícil, com essa queda esperada no PIB de 7%. Isso tem a ver com uma combinação de políticas e preços dos commodities. Obviamente o Chile está tentando fazer uma reforma constitucional muito ambiciosa, em um país que tem muita experiência na matéria. Temos algumas perguntas sobre o Caribe. A primeira é: qual você vê como os maiores desafios para o Caribe e quais são as opções para lidar com esses desafios? E é uma pergunta específica sobre Barbados. Eu sei que não tem dados precisos para os países no Caribe tradicionalmente, mas há uma pergunta sobre Guiana, tem a ver com um projeto específico do Banco Mundial. Eu sei que não é a sua área, mas é para um colega da Capital News que está perguntando sobre a pessoa de comunicações que se especializa em Guiana, e ela vai responder. Mas quais são as projeções e os desafios do Caribe? Bom, o Caribe foi muito prejudicado nos últimos anos, tanto pela pandemia
quanto pelo fato de eles serem importadores de alimentos e de energia e também pela guerra na Ucrânia. Os desafios no curto prazo, em primeiro lugar, eu diria que estamos bastante abaixo em termos de taxas de vacinação. Muitos países do Caribe foram bem-sucedidos em gerenciar as taxas de mortalidade e os choques que vêm dos preços de alimentos e energia. Mas os problemas de longo prazo são a escala e o gerenciamento, os problemas da migração, economias muito pequenas que devem afrontar esses problemas. No passado, a integração nas ilhas não é suficiente para captar os mercados que necessitam. Tem que encontrar mais e mais maneiras de integração com maiores economias. Muito obrigada, Bill. Algumas perguntas sobre a República Dominicana. Uma tem a ver com os desafios que estão relacionados com a República Dominicana. Quais são as projeções para o país? E também as projeções em termos da economia. A projeção de crescimento é 4,4% para este ano e 5% para o ano que vem, e 2025 é bastante bom, está indo bastante bem nos últimos anos. A situação no Haiti, obviamente, é dura e abrange o banco trabalhando em coordenação com as Nações Unidas. Não é uma situação que seja fácil de gerenciar, mas o banco continua comprometido com essa situação. Muito obrigada, Bill. Vou passar para a América Central algumas perguntas e pode falar um pouco sobre os desafios e o desenvolvimento das oportunidades para os países da América Central e se pode falar especificamente sobre Panamá, Honduras, Costa Rica e Guatemala. Quais são os números desses países? Bom, comecemos de trás. Panamá, 4,7%, Honduras, 3,5%. Qual foi o outro? Salvador, 2,3%. Guatemala e Costa Rica. Guatemala, 3,2% e Costa Rica, 2,7% de crescimento para o ano que vem. Você pode comentar um pouco quais são os desafios desses países? Em teoria, tem a ver com como eles podem se beneficiar, como o México está se beneficiando. Muitos desses países, por exemplo, são plataformas offshore para empresas dos Estados Unidos há 20 anos. E podemos alavancar isso da mesma forma que o México. Obviamente, isso exige a mesma forma de manutenção de segurança pública, educação, infraestrutura. Mas, em teoria, estão muito perto dos Estados Unidos. Então, tem grandes projeções. A Costa Rica vai muito bem em turismo. Eu acho que a região tem muito nesse sentido. Algumas perguntas sobre Uruguai. Temos algumas que são específicas. Seria qual é a expectativa para a negociação com o Mercosul? E a segunda é quantos anos
o Banco Mundial pensa que vão passar até que haja um benefício da negociação entre União Europeia e Mercosul, se é firmado alguma vez? E, por último, quais desafios vê para o Uruguai neste ano e como será no crescimento, tendo em conta a seca? E para a Argentina, não dizer alguns prognósticos de crescimento para a Argentina. Vemos 2,4% para o Uruguai nos últimos anos. O tema das secas é muito importante no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Salienta o foco que o Banco Mundial colocou na mudança climática e também em como mitigar o aumento das temperaturas e como fazer com que os países sejam mais resilientes. Isso é importante para os 3 países que eu já mencionei e temos que continuar trabalhando nisso. A respeito do Mercosul e a aliança com o impacto e a integração, é difícil de saber quando podemos ver dividendos de crescimento. Isso depende muito em como as exportações agressivas do Uruguai podem tomar vantagem desses mercados e como podem construir as empresas subsidiárias, filiais em Uruguai. Então, temos que ver o que acontece. Esse é um grande passo no futuro. Muito obrigada. Temos algumas perguntas sobre Equador, mas todos os números de crescimento, a forma mais fácil de encontrá-lo é em Reuters. Eles têm aí as projeções para esse ano e o ano que vem. Então, eu voltarei com essas perguntas depois. Algumas perguntas sobre Equador. Finalizaremos daqui em 10 minutos, mas temos algumas coisas para fazer. Algumas perguntas sobre o Equador. Como a instabilidade política afetou o crescimento econômico e suas projeções, e o banco utilizou suas projeções para 2023? O que é que impulsiona justamente essa? Não posso dizer exatamente o que está diminuindo as estimações de crescimento para o Equador, mas esperamos 3% para o ano que vem e 2,9% para os próximos 2 anos. As projeções de crescimento para todos os países do mundo é uma diminuição inferior. Então, eu sei exatamente o que isso significa. Os mercados principais também têm taxas de crescimento muito baixas. A instabilidade política tem um impacto direto no crescimento. Então, vocês podem ver, na verdade, percepções globais, a confiança nos últimos 10 anos. Isso faz com que seja mais difícil atrair os investimentos no futuro. Eu quero voltar com algumas perguntas no chat. Pode nos comentar novamente os números para a Argentina e a projeção, que eu acho que o último que tivemos foi 2% e agora é 0% para 2023. O motivo é porque mudamos esse panorama. Bom, eu não posso dizer o 0 agora para 2023 e o 2% para 2024 e 2025. Não posso dizer exatamente porque há muitas partes em movimento na Argentina nesse momento. Por último, pode explicar mais um pouco quais são os motivos por trás do número do Panamá, o crescimento do Panamá? E a pergunta é, não me lembro se a projeção
da última vez era maior ou inferior? Eu não lembro se eram maiores ou menores, mas Panamá era 5,7 para esse ano, e 5,8 e 5,9 para os próximos anos. Então está indo bastante bem e se vê sólido no futuro. Não vejo perguntas novas aqui. Queria dar uma última oportunidade se alguém quiser fazer uma pergunta. Eu acho que é isso aí. Eu quero. Ah, aqui tem mais uma pergunta da Guiana. Obrigada. É, o que o Banco Mundial vê como motivo pelo qual o crescimento projetado da Guiana e qual seria o conselho que daria ao país enquanto expande seu setor de petróleo e gás? É, não tem um crescimento de 25% sem ter descoberto petróleo. O grande desafio seria desenvolver uma estrutura que garanta esses recursos, justamente para ter as bases para poder abordar as necessidades sociais de longo prazo e ter um marco que garanta que esses recursos possam ser corretamente explorados. Uma última pergunta, Venezuela. Algo que possamos dizer sobre a situação econômica da Venezuela? Não? Eu acho que não temos números para a Venezuela. E a última pergunta, o que você espera da reunião que está acontecendo, o que acontecerá amanhã entre os 10 presidentes da região para abordar a inflação? É uma boa iniciativa? Eu acho que qualquer oportunidade de compartilhar informação entre os líderes dos países é muito positivo. Isso nos últimos 30 anos teve a ver com a colaboração e com compartilhar informação. Eu acho que é bom. Então, Bill, eu acho que vamos finalizar com isso. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Essa reunião demorou mais do esperado. Espero ter respondido todas as perguntas. Se vocês necessitarem informações adicionais, vocês podem entrar em contato conosco. Eu acho que a informação de contato está no comunicado de imprensa. Os materiais estão até as 11 da manhã, por mais uma hora. Obrigada, Bill, muito obrigada. É sempre bom conversar com o senhor e espero que esteja muito bem. Muito obrigado. Que tenham um bom dia. Tchau, tchau.